engatilhar nisso que eu sempre quis ser, que desde molequinho, se me perguntasse se eu queria ser jogador, geralmente eu queria ser jogador de futebol, quero ser bombeiro, quero ser médico, eu era ser artista. Isso era um fato desde que eu era, nem não sei desde quando. Minha mãe dizia que desde os 3 aninhos de idade, 4, já era isso. Fala, moçada! Tudo jóia? Você tá doido, entrevista! Entrevista! Hoje a gente tá recebendo aqui um dos maiores, se não o maior expoente de escultura de miniatura. Nós estamos recebendo aqui Boris. Ô Boris, soletra não, né? Pronuncia seu nome correto aí, porque eu não sei. Boris Schuster Voloshin. Olha só. S-Z-U-S-T-R-W-L-O-S-Z-Y-N. A gente tem que decorar como soletra, porque todo lugar a gente tem que soletrar ele. Bacana. Viu, se apresente aí pro pessoal aí, quem é você, como é que é? Sou um cara que... Eu sou engenheiro de formação, né? Sou de São Paulo. Sou brasileiro, um monte de gente acha que eu sou gringo por causa do nome e acho que talvez da influência internacional que tem sobre o meu trabalho nas mídias sociais, isso fica bem claro, né? No Facebook e no Instagram. O pessoal que comenta, as principais empresas que participam do meu trabalho são todas de fora, então a galera sempre, eu respondo assim em português algumas coisas, o pessoal, pô, mas você é brasileiro? Algumas pessoas ficam meio admiradas, mas é tudo uma questão de uma bobeirinha isso aí. E sou nascido em São Paulo, sou formado em engenharia e um engenheiro frustrado que virou escultor. Engenheiro o quê? Engenheiro mecânico? Engenheiro florestal. Putz, caramba. Legal. Engenheiro florestal na Exalc USP, lá de Piracicaba, faculdade pública. E aí depois trabalhei acho que uns 6 anos como engenheiro mesmo, né? Aquela coisa engravatadinha na Vila Olímpia, no banco, na usina, tudo bonitinho, engomadinho, fingindo bem os personagens, né, do mundo corporativo. E aí chega um dia que eu surtei, tive um apoio ou outro para poder virar professor de escultura e desenho, né? Antes de mais nada, eu também tenho formação técnica, né, em desenho ilustrativo e história em quadrinhos, mas aqueles tipos de curso que não são da grade curricular normal. Eu fiz na Academia Brasileira de Arte, na época só tinha na década de 90 essa ABRA, né, Academia Brasileira de Arte, e a Pan-Americana, que existe até, as duas existem até hoje. Não tinha muito mais opção para você estudar arte, né, a não ser você ir fazer um curso superior de artes. E eu estou retrocedendo só um pouquinho, né? E, inclusive, eu sou engenheiro porque eu tentei... Por que não, né? Antes de ser engenheiro, eu tentei 3 vezes, ou 3 ou 2, no mínimo 2 vezes, artes plásticas na USP. E fui reprovado por eles sempre, na prova prática. A Academia de Artes Brasileira me reprovou e hoje eu trabalho lá fora com arte. A vida dá voltas. E você repensa em tentar de novo a Academia de Artes? Cara, penso, mas lá fora. Lá fora. Não aqui. Não pretendo mesmo fazer nada aqui. E ainda estou morando no Brasil, né? Mas por um curto período de tempo aí. E aí eu virei engenheiro e larguei tudo porque para engatilhar nisso que eu sempre quis ser. Que desde molequinho, se me perguntasse se eu queria ser jogador, geralmente eu queria ser jogador de futebol, quero ser bombeiro, quero ser médico, eu era ser artista. Isso era um fato desde que eu era, nem não sei desde quando. Minha mãe dizia que desde os 3 aninhos de idade, 4, já era isso. E aí eu resolvi um dia dar um chute em tudo e tentar entrar onde que eu entrei, sei lá como, deu tudo meio que certo, meio que sei lá se isso é certo, meio que foi. Que bola, você já é um grande artista. Pessoal, eu vou colocar aqui embaixo aqui agora, para vocês e também aqui no izinho, para ficar fácil de vocês entrarem, eu vou colocar o canal do Boris, que ele tem no YouTube, ensinando o básico de como você que já tem aí um pouco de dom, né? Ele tem várias dicas lá no canal dele de como esculpir uma miniatura. Então, como você fazer o esqueleto, tudo. É uma coisa bem bacana, tá? Bem ilustrativa.
e É bem prática. ilustrativa e prática, não é teórica, não falo nada de teoria. Exatamente. E é o fruto de anos e anos de trabalho dele, ou seja, né, eu já sei que ele trabalha, por exemplo, com agulha, só com agulha, vai usar 200 mil ferramentas, ele desenvolveu o método próprio, né, Boris? É. E também vou É, porque eu não aprendi com ninguém, eu tive que me virar sozinho. Aí descobri as coisas meio que sozinho e aí meio que formato um novo método de esculpir. Porque se eu me comparo com o pessoal que faz na Espanha, os escultores espanhóis, ingleses, tem muito lá, né? Os caras falam, mas como é que você usa essa massa? Só isso? Eu falei, cara, não tinha internet boa nem para conectar, não tinha mídia social e com vocês aí na Europa, que eram os caras que faziam, e eu me virei sozinho. Fantástico, cara, parabéns. E também vou colocar aqui o Facebook do Boris, tá, pessoal? Aqui embaixo. Aquele @Boris Wałęsy, que eu não consigo pronunciar nunca. Tá parecendo igual meu nome, que ninguém consegue pronunciar a primeira vez, né? Esse @ aqui, ele é do Instagram? É. Tá, então Boris underline Voloshin, não é? Isso. É Instagram. Eu vou colocar também aqui para vocês poderem acessar, tá? Você que está assistindo essa, né? Que a gente é assistido por 1 bilhão de pessoas. Parece, né? Mas vamos lá. Vamos começar então aqui, propriamente dito, a nossa conversa, bate-papo aqui. Ô Boris, essa paixão pela escultura, você já disse que quando criança você já queria, né, se tornar um artista, no caso aí um artista plástico, acredito eu, né? Mas quando surgiu essa que você percebeu, opa, eu gosto de também esculpir, eu sou escultor também. Cara, a gente, como eu disse agora há pouco, não tinha curso, principalmente em escultura, se tinha, era algo muito restrito, talvez particular na ateliê de alguém na década de 90, né? Quando eu era adolescente, nós éramos adolescentes na década de 90. Então não tinha muita opção, tinha curso de desenho. E aí você gosta de personagem, gosta de história em quadrinhos, gosta de mundo geek e tal, mangá chegando no Brasil, né, 80, 90. Você gosta desse mundinho, aí você vai lá e vai fazer um curso de desenho, porque não tinha nenhum material de escultura. Realmente isso se tinha era muito dentro de uma academia de artes, na madeira, no granito, muito acadêmico e não tinha divulgação, porque eu nunca ouvi falar, não chegou em mim. Então eu fiz o curso de desenho e na verdade quando eu era moleque eu abria jornal, Estado, Folha, via as tirinhas e falava, vou ser quadrinista, vou fazer tirinha para jornal. O primeiro sonho meu era esse, né? Pensando em ser profissional de alguma coisa na área. Eu não gostava muito de Marvel e DC, cara, nunca li muito não era muito fã não. Mas eu gostava de tirinha de jornal, né? Calvin, Snoopy, Piratas do Tietê, todo o material do Laerte, do Angeli, o Glauco, né, falecido, esses gênios aí, Garfield, que tinha as tirinhas que sempre existiam no jornal, né? Então, para mim, isso era tudo. No começo era isso. Escultura, nem pensar, nem passar pela minha... Cara, mas assim, aí quando eu ia pra praia, né, todo mundo pensando em 13, 12 anos, querendo dar um surfista ou querendo tomar sorvete, jogar bola ou querer paquerar as menininhas. Cara, eu fazia escultura na areia. Eu olhava a areia assim, principalmente no litoral sul de São Paulo, a areia é mais... se você fizer um montinho, ela é mais sólida. Já no litoral norte, ela é mais cheia de granulados maiores, é mais difícil de trabalhar uma escultura. Então, eu frequentava o litoral sul na infância de São Paulo, né, do estado de São Paulo, e a areia é muito da hora para esculpir lá, cara. Ela faz uns blocos maciços, assim, você consegue produzir peças até de certa altura, assim, né, sem desmoronar. E eu, com 12 anos, só fazia isso. Eu chegava na praia, cara, passava o dia inteiro fazendo um montinho de areia e começando a esculpir nela. Achava muito louco aquilo. É meio que foi rolando orgânico. Agora, quando eu peguei a primeira vez resina epóxi para fazer um bonequinho, cara, foi quando eu estava num estágio da faculdade, eu pensando, o que eu estou fazendo nessa faculdade, cara? Bem depressivo mesmo, depressivão, assim, ó, querendo largar tudo, querendo, cara, bem tristão, porque quando você não está fazendo o que você gosta, cara, é muito complicado, né? Não está com quem você gosta, não está fazendo o que você gosta. Aí eu lembro, uma caixinha do Durepox, cara, eu estava no Pará, olha que história, essa eu nunca contei acho que em lugar nenhum. Eu estava fazendo um estágio
como engenheiro florestal numa chalana no Rio Tapajós, 30 dias morando num barco, dormindo na rede. Isso foi sensacional. Para entrevistar povos ribeirinhos, no Tapajós, na Floresta Nacional do Tapajós. E comecei a bater a depressão. Acho que todo aquele ambiente da Amazônia, que lá é floresta amazônica, me ajudou a limpar um pouco a cabeça das merdas que eu estava fazendo na minha vida, né? Que é não fazer o que você gosta, um monte de coisa que eu não estava feliz. Aí eu fui lá, antes de entrar no barco, eu comprei uma caixinha de Durepox, um material de construção lá em Santarém. Olha que rolê esse. E levei comigo e falei, eu vou fazer escultura com essa massa aqui, porque é o que tinha ali, eu não sabia nem o que eu estava fazendo. Aí eu peguei com a mão e ficava fazendo um barquinho meio depressivão. Acho que a natureza me ajudou, essa depressão que eu detectei foi boa, né? Porque eu falei, mano, preciso mudar alguma coisa. E peguei e fiz umas bolinhas, um rostinho, comecei a fazer um negocinho na mão, meio que repensando a vida mesmo. No meio do mato, no meio da maior floresta do planeta Terra, num barco, 30 dias isolado da sociedade. E acho que foi lá que começou. Até que ficou ruim o rostinho, mas eu gostei da ideia de fazer rostinho no Durepox. Cara, em paz com a vida lá, né, cara? É. Natureza me ajudar a me conectar, talvez. Sim. Em algum momento. Claro. Ô, Boris, mas profissionalmente, quando foi? Você lembra? Seu primeiro passo profissional em relação Cara, profissionalmente, se a gente considerar o que é profissional, o que é remuneração, ou é... Eu considero que foi quando eu tive um convite da Riachuelo Games, do Rio de Janeiro, que é uma empresa que não existe mais, que me convidou a falar, fez assim, ó, você faz o bonequinho, meio a meio os lucros, vai que vende, não sei. E eu não tinha nada a perder, eu estava trabalhando de engenheiro, eu nem tinha largado de engenharia, eu falei, maravilhoso, né, vamos tentar aí. Eu já fazia uns bonequinhos mais, estavam melhorzinhos, assim. Aí eu falei, mete na forma isso aí, faz o cash, bora pra frente, que eu tenho a perder? Nada. Quer dizer, tive a perder na frente. Mas tudo bem, esse foi o meu primeiro passo. Foi minha forma de montar meu portfólio. Eu acho que no começo, Bosco, é muito difícil alguém chegar e falar para você, olha, eu compro por R$1.000 uma peça sua. Você nunca vendeu nada, você não tem nome, nunca ninguém vai falar de você. Então você tem que começar na louca mesmo, né, cara? Claro. Ainda mais de games, que não é um mundo... Não é que nem direito, medicina, engenharia, que ó, eu sou engenheiro, preciso de um salário, você me contrata, você paga, não é bem assim que funciona, cara. Nunca vai ser. Nunca vai ser. Então eu fui lá, taquei a louca, falei, se vender, vendeu, se não vender, não vendeu. Eu vou produzindo, a gente vai pondo em linha aí, vocês vão fazendo, tacando na mídia social. E aí que eu montei no começo de um portfólio, né? Isso é muito importante, cara. Porque você precisa de portfólio. O portfólio de artista é peça que você trabalhou, não é um currículo. Olha, eu trabalho textual, eu trabalhei na empresa tal, durante... Você tem que montar visual na mídia social, né? Então, você perguntou quando? Eu considero que acho que foi em 2012, 2011, as primeiras pecinhas, mas, cara, lucro zero, assim. Se eu for considerar quando eu comecei a ganhar dinheiro pela primeira vez na vida com bonequinha, quando eu tive meu primeiro convite na Europa, foi o Diego Serrati da Espanha, o cara me achou pelo Facebook, eu não sabia falar nenhuma língua estrangeira, nem espanhol, nem inglês, e foi 2014 isso. Aí eu posso dizer com mais certeza. 2014 começaram a sair minhas primeiras peças lá na Europa, na Espanha e com Byron Townshend na Inglaterra. Então, 2 convites na Europa, do nada, eu não conhecia ninguém, não tinha pai artista, ninguém que indicasse, não tinha ninguém lá para falar, olha, eu vou passar o seu nome, não tinha nada. Os caras me acharam no Facebook, talvez por não sei, foi aí que começou. Então, posso considerar que financeiramente, em 2014, a coisa começou a rodar. Então, acho que, por que eu estou falando financeiramente, Bosco? Porque eu considero que profissionalmente está ligado ao financeiramente. Claro. Pode ficar produzindo, nunca remunerar, e acho que é difícil considerar que isso é profissional. Afinal de contas, profissão é uma coisa que banca a nossa conta de luz e água, né? Acredito que seja isso. Não, tem toda a Posso razão. estar errado, não sei. Eu acho que eu tenho uma do tempo aqui de 2012 e tal, não sei se é esse o projeto. Todas essas que você mostrou, todas essas que você tá aí, eu vou cara, mostrar, né? Isso. São peças da primeira parceria que eu fiz com aquela empresa do Rio, lá na época, são essas pecinhas aí. Essa e as outras que estão na sua mão. Sabe, isso aí não comprar, né? Isso é raridade. Vocês não têm noção do detalhe, tá? Não perde. Isso aqui, ele já se desenvolveu umas 1000 vezes mais que isso aqui. Que eu acompanho o Boris constantemente. Eu fico babando aqui, porque eu não posso pintar nada, que eu não tenho dinheiro para comprar, né? Cortado aí. Cara,
esse daqui é muito conhecido, que é o Necromancer, né, Boris? É. É que a minha câmera é uma porcaria, ela não tá... mas depois eu vou tirar imagens e eu vou editar o vídeo, que eu sou meio louco mesmo, né? Eu vou arranjar para a cabeça. Eu vou colocar aqui as imagens. Então, vocês veem que essa daqui, que eu acho que é a mais antiga que ele está falando, cara, ele fez uma cota de malha completa aqui. É que ela é de metal, então ela, como o Boris até falou aqui em off comigo, ela é difícil de, né, de fotografar. Gente, não fotografem e não filmem miniaturas sem primer, só no metal, porque aí a foto não tem como ficar boa, gente. Não é, às vezes a miniatura tá boa, mas a foto não fica, não tem como. Tem um primerzinho, que é aquela primeira camada de tinta, né, para quem não sabe, tudo da mesma cor, assim, geralmente cinza, preta, só para tirar o brilho é melhor, né? Quando a miniatura é de metal. Vou mostrar mais um pedacinho, porque essa aqui do Necromancer, ele tem... Você acha que ele só faz assim, essas coisas? Aqui eu vou mostrar a origem da mente... da mente de terror dele. Perturbada. Olha isso, galera. Ah, a pilha de... É a pilha de ossos. Eu já me arrependi de ter passado o Prime, porque eu vou querer fazer cópia. Querer fazer cópia para fazer várias coisas. Assim, sim. Uma só não tem graça, já pensou um monte. Então, e ela é de metal, mais fácil. Né? Sim. Pô, bacana. Então, pessoal, eu conheço o Boris desde 2000 e, se eu não me engano, 2015, que a gente se encontrou lá no Academia de Jogos. Ah, Academia de Jogos, pode crer. E ele já era um cara, você vê, ele começou em 2014, já tinha um ano na profissão já, extremamente humilde. E ele me mostrou, além dessas aqui que vocês estão vendo, que é 28 a 32 milímetros, ele me mostrou um projeto dele que era metade. Você lembra disso? Lembro da Segunda Guerra Mundial, né? Soldados. Vocês não têm noção, caras, do detalhe em, sei lá, é 12 milímetros, Boris? É 18. 18 milímetros, cara. Eu não sei se você se lembra, mas eu fiquei babando lá um bom tempo, tipo, como que esse cara fez isso? Como que esse cara não é conhecido? Como que eu já não conheço esse cara? Né? É, mas o grande desafio, Bosco, mesmo para quem desenha, né? Eu conheço muito mais acho que desenhista do que escultor, pessoalmente, e é aquela coisa no começo que você acha que seu trabalho às vezes está melhor do que carinha que está famoso. Você tem essa sensação, não estou falando que era na época, mas você sabe, só que ninguém te conhece ainda. Então, assim, tem que dar tempo ao tempo. Esse é já um aconselho, assim, para quem quer trabalhar na área, né? Já estou partindo para um assunto aí. E trabalhar portfólio, cara, e ficar no miúdo, esperar, mas trabalhar divulgando, cara, não ficar... Tem uma coisa também, eu conheço muito cara bom de desenho, de qualquer ramo da arte mesmo, até de música. Só que o cara fica enfurnado, não posta nada em mídia social, não monta... Meu, você é genial, em música, principalmente. E o cara fica, não sou, né? Tudo bem, eu não sou... Você entende que tem cara 1000 vezes melhor que você, você entra naquela onda do... Pô, tem que ser humilde porque tem que estudar mais, melhorar. Mas, cara, divulga o trampo, senão você nunca vai sair do lugar. E hoje em dia, a mídia social é democrático. Não adianta falar que, mas é panelinha, não sei. Cara, é democrático. Eu falo porque funcionou comigo. As pessoas me descobriram do além em grupo, né? Você começa a postar em grupo, começa a pôr hashtag. Uma hora te acham o seu trabalho, tanto em música quanto em artes plásticas. Só que não pode ficar enfornado, né? Que a gente costuma dizer assim, ficar meio caipirão dentro de casa, com vergonha. Tem que se expor, cara. Se o cara, principalmente quando a pessoa quer que seja conhecido profissionalmente. É lógico que quando é hobby, é só hobby, é só diversão, é lazer, isso é legal pra caramba também. Vamos lá, então. Estão vendo que o homem é uma enciclopédia, né? Então, ô, Boris, eu sempre estou fazendo essa pergunta eu sou professor, né? Então eu gosto de enfatizar bastante essa parte sobre o estudo e a prática, né? Você ainda continua estudando bastante, né? Fazendo seus estudos, lendo. Cara, eu faço meus estudos em casa, tá? Não por causa da quarentena do corona, mas mesmo antes eu estudava meio individual aqui, porque eu acho que no ramo de miniatura difícil. Aqui no Brasil tem pouca coisa, pouco material, então eu acabo estudando com tutorial externo. É que, na verdade, Bosco, eu quando estudo para escultura em miniatura, eu estudo escultura tradicional grande. Eu fico vendo os caras que fazem estudos grandes. Eu não estudo nada focado na miniatura.
e eu só tento transpor o material tradicional de escultura em tamanho real ou um pouco menor para minha escala menor. Agora, o que eu já estudei de escultura foi só um workshop que eu fiz, tá? O escultura mesmo que eu fiz de prática estudando foi um workshop em 2011 ou 12. Foi 11 ou 12, não sei, com o Glauco Long, que trabalhou no Santa Mônica, ou trabalha, né? Fez o God of War, já tudo não escultor tradicional, já 3D. Então, ele deu um workshop uma vez aqui em São Paulo, antes dele morar lá fora, antes de ser convidado a trabalhar lá fora nos Estados Unidos. E eu fiz um fim de semana com ele, foi um busto tradicional em argila, uma coisa bem acadêmica. Aí eu falei, cara, é isso mesmo que eu quero, já era, agora eu vou para frente. E aí foi só individual o estudo. Só que, como eu disse, eu tinha estudos em artes 2D, né? Desenho. Eu estudei desenho. Então, essa parte me ajudou muito para a questão de anatomia, proporção humana, aquela coisa de desenhar super-homem, figuras humanas. Então, você tem que saber já da anatomia humana. E isso foi 90% do que me ajudou para fazer minhas miniaturas. Estudo de desenho. Bacana. Ô Boris, você disse que você acaba estudando nas miniaturas maiores, é porque não tem material sobre escultura de miniaturas, como a gente está falando, RPG, board game, wargame? É isso? Veja assim, na verdade, você tem que entender a construção geral de uma escultura, seja ela anatomia humana, ou de animal, ou qualquer outra coisa, em qualquer escala, né? Esse é o ponto que eu quero dizer. Aí depois a técnica de passar isso para o pequenininho, acho que é um detalhe muito menor, cara. Eu acho que um erro do pessoal que quer fazer miniatura para RPG ou board game, eu trabalhar em miniatura em escala já direto, né? E tradicionalmente sem ser em 3D, porque se você esculpe 3D, você só provavelmente diminui o tamanho da impressão. Agora, para nós que trabalhamos manualmente, querer estudar diretamente na miniatura com 32mm, uma pecinha pequenininha. Cara, é muito difícil, porque você está querendo executar uma tarefa que exige um grau de dificuldade grande, sem entender antes o conceito por trás disso tudo, que é a anatomia humana, a proporção do homem, do ser humano, as linhas do rosto, algumas coisas, várias coisas que a gente tem que estudar, né, para ter uma escultura agradável visualmente, né? Nem sempre perfeita, mas pelo menos agradável visualmente ao público. Então, o que eu recomendo para a pessoa que quer estudar é estudar grande, né? Estudar peças maiores, em material diferente do que eu uso, para depois ir transformando para peças menores. Eu acho que estudar com miniatura é muito difícil, cara, evoluir. Não recomendo isso de jeito nenhum. E acontece, você acaba transportando todas as técnicas, acho que são todas, mas assim, toda a reprodução de uma de 70mm, 90, sei lá, 1 metro, para 32mm, ou acontece como na pintura. Então, por exemplo, existem coisas numa miniatura desse tamanho, né, de, sei lá, 90mm, que funciona em 90, mas não vai funcionar em 30, em 32. Aí o que eu faço é resumir a técnica. Pegando assim, o contexto geral, uma vez eu me caracterizaram que eu estava fazendo, você faz a arte de não miniaturização, lógico que miniaturizo peças, mas minimalização também. Que é o quê? É o que você falou. Eu não tenho como colocar algum detalhe que tem no rosto do Mark Newman, que eu já estou dando spoiler aí. Estou fazendo algumas peças dele oficialmente, mas isso é oficial, não é pirataria. Então ele esculpiu algumas bagaças aí que eu não posso falar o que são. É um escultor famoso lá dos Estados Unidos e eu fui encarregado de fazer a miniatura das peças, meio que das peças dele. Agora o cara faz um nível de detalhe, e eu acho que o trabalho dele não está não tanto no detalhe, mas mais na expressão dos rostos. Depois procura aí Mark Newman, né? Então é muito expressivo as peças dele. E aí o que eu estou tendo que fazer é miniaturizar isso, só que para isso a gente precisa minimalizar. O que significa? Cara, eu não vou colocar todas as linhas que tem no trabalho dele, porque é tão pequeno que eu não vou, por exemplo, um detalhe que eu posso dizer que é bem comum na escultura é a galera quando vai esculpir alguns casos, mesmo você pega algumas peças renascentistas ou até gregas, fazer o globo ocular, né? Mas aí são esculturas de 1 para 1, tamanho real ou um pouco menores só. E o cara vai lá e esculpe a íris do olho e a pupila do olho, certo? Ele faz uma marcação ali na escultura aprofundada disso. Porque, se você for ver, parece que é mais fundo, né? A íris e a pupila. Mas esse tamanho, para a miniatura, esquece. Jamais, eu nunca vou pôr isso. Então, eu já eliminei um detalhe, então eu estou minimalizando, né?
Minimalista é tipo menos informação possível e mais parecido possível com aquilo que você quer dizer. Então é muito arte de minimalizar de fato. Então você pode ver que, na verdade, quando eu esculpo uma cota de malha, que é aquela malha medieval trançada de aço dos cavaleiros, cara, não é realista o que eu estou fazendo. É uma representação do que poderia ser naquela escala. E eu já mudei a técnica algumas vezes tentando melhorar isso. Mas não tem como fazer praticamente o realismo. Eu acho até que vai ficar feio fazer realista. Minimalizar é só a forma de expressar aquilo de uma forma mais simples possível, mais bela possível. Aquilo, seja lá o que for aquilo. Um rosto, um detalhe, uma espada. Por exemplo, uma espada eu não posso esculpir muito fina, o tamanho real, a espessura real dela. Porque ela vai quebrar depois, certo? Você aí com a miniatura vai ficar tão frágil, tão fino, que ela vai quebrar. Uma corrente pendurada de um monstro, seja lá o que for, eu tenho que deixar ela um pouco mais grosseira. Principalmente pelo fato de, ou deixar ela encostada no corpo, ela pode ser fininha. Porque senão fica muito frágil a peça. A escala nossa eu falo, né, de você pinta, né, miniatura, é muito pequena. Então a gente tem que engrossar algumas partezinhas, né? Ô, Boris, é por isso que teve essa tendência de sair do 28 milímetros, que era o que era antigamente do RPG, né? Apesar que tinha vários, mas que a maioria era 28 e foi para 32, para dar um suporte maior nessa necessidade aí, ou não? Pode ser, cara. Esse não sei responder. Eu acho que é um dos fatores. Ou eu acho que esse é um dos. Mas eu vou só dar um chute aqui. Eu acho que outro também é a dificuldade que os escultores tinham. Quanto menor, pior, né? Quanto um pouquinho maior, já ajuda um pouco. E principalmente que na época não existia escultura 3D, era tudo na mão. Né? Então acho que foi esses dois fatores aí. Mas é só chutômetro, cara. Não tem ideia. Perfeito. Beleza, você viu? Olha aí como é apaixonante o negócio, né? Você viu? Todos os temas que eu estou tentando fazer temas diferentes aqui no canal, é claro que vão ter repetecos, mas assim, é interessante quanto que a gente aprende numa entrevista, né? Eu, principalmente, estou aprendendo coisa pra caramba. Vamos lá. Eu também. Opa! Até, você viu, eu já tinha comentado e coloquei aqui na pergunta, né? Você tem um estilo que eu vejo que é ímpar. Bateu o olho, opa, essa miniatura aqui é do Boris. Essa aqui, essa não é do Boris, eu sei que não é. Ele tem um estilo muito próprio, embora você sempre possa mudar a forma que você faz, mas a gente sabe do seu estilo muito complexo, né? Ou seja, você se expressa na arte, né? Por isso que eu falei, porque você é um artista, você já tem a sua expressão própria. Então, né, quem te acompanha, bateu o olho já sabe, né? E essa expressão sua foi algo natural ou você se inspirou em alguém? E aí depois, né? Eu tava pensando esses dias, cara, na verdade eu não consigo identificar o meu próprio trabalho muito... É muito sério o que eu tô falando. Eu não consigo dizer qual é o ponto do meu trabalho que ele parece ser tão autêntico. Eu vejo de outros caras e eu falo, nossa, cara, esse cara tem uma marca visual, isso aqui eu sei. Eu não consigo ver isso que você vê no meu trabalho, Bosco. Mas eu vejo, cara. Não sei se é porque eu tô com a pintura, né? E a gente fica muito tempo com a miniatura na mão, e eu sou demorado mesmo. Talvez seja isso. Mas assim... os seus próprios desenhos, cara, que você faz meio Cthulhu, assim, e tal. É uma expressão... Não, meus desenhos, eu acho que meus desenhos têm muito mais uma assinatura visual do que minhas esculturas. Eu ainda busco, sinceramente, uma assinatura visual nas minhas esculturas. Eu não acho que eu alcancei a assinatura visual nelas, sinceramente. No desenho, eu acredito mais nisso, mas até estou desde muito mais anos desenhando. Sim. Nem acho que meu desenho é completo, mas eu acho que ele tem eu gosto de rabiscar, né? Eu gosto de sujeira no papel, sei lá. Eu gosto de coisa rápida. Então, isso talvez me ajude um pouco. Agora, na escultura, é exatamente o contrário, né? Tudo mais lento, mais limpo, tudo menos marcado, assim, de forma sem querer, muito menos intuitivo. Então, meu desenho e escultura estão bem distantes, eu acho, né? Na linha, no traço, na linha de pensamento, no espírito, quando eu vou executar. Mas eu acho que na minha escultura eu ainda busco, cara. Eu tô sinceramente falando... Significa... que bom, cara. Assinatura visual. Eu acho que ainda vou mudar muito ela, porque eu ainda não tô contente, não. Então, desenho, eu não quero desenhar mais do que eu desenho, não. Eu tô de boa, porque ela é só um suporte para minha escultura, né? Sim. É a sua inquietude vai fazer você melhorar. Mas eu não sei se é porque eu sou fã seu, né? Você sabe disso, desde que eu te conheci. Considero você Valeu.
para mim, é o maior que tem no Brasil. Os outros que temos excelente. Não estou falando que os outros é ruim, pelo amor de Deus. Né? É só uma questão de gosto e a arte permite isso, né? Então, acho que você é o maior que nós temos no Brasil, o maior expoente. E um dos maiores do mundo. Então, a gente é fã, a gente capaz, mas como, capaz até do próprio autor falou, como você sabe disso, né? Nem eu lembro mais disso. Porque a gente é fã, né, cara? Então, talvez seja isso. Mas eu sempre que olho, às vezes eu tô no Facebook, assim, e tal, e aparece lá, olha a miniatura que tal cara fez, aí eu olho e falo, foi o Boris. Eu fico quieto, né? Aí depois eu vejo, foi você mesmo. Então, quer dizer, pelo menos alguma coisa da sua assinatura artística, que eu sei que é o mais difícil de a gente conseguir, você já está alcançando, brother. Valeu. Eu ainda sinto falta em algumas coisas. Eu olho minhas peças, eu fotografo e falo, tá faltando alguma coisa, mas acho que isso deve ser um processo normal, não sei. Vamos lá. E hoje em dia você ainda possui, você até falou ali do cara, mas você usa algumas referências, você ainda tem referência de outros artistas de ponta? Tenho. Eu gosto muito dos trabalhos do Simon Lee, Spider. Não é miniatura, é maior. Ele faz em clay, ele faz peças um pouco bem maiores. Só que a dinâmica das peças dele são muito maravilhosas. Eu gosto muito do Cibor Telechinsky, que é um polonês que esculpe miniaturas. Esse cara tem uma assinatura na peça dele incrível, né? Eu gosto muito dos trabalhos do Jacques, que fala, né? É uma abreviatura do nome dele, é um francês, cara. J-E-C, J-A-C, aí procura miniaturas, você vai achar um escultor francês, cara, são peças maravilhosas. Ele já fez para alguns board games famosos. Principalmente são esses caras, 2 miniaturistas e um outro nem é miniaturista, né? Que eu gosto muito. O Mark Newman, o próprio Mark Newman, que fez alguns trabalhos, vários trabalhos para Sideshow, né? É um cara que eu acho que ele tem muita vida a peça dele, nem sempre só movimento, mas vida. E a vida nem sempre está ligada ao detalhinho, né? Às vezes o cara até tira um detalhe de anatomia humana assim, mas põe vida na peça. E é meio difícil explicar isso, cara. Eu pago muito pau para esse tipo de trabalho. São mais esses caras mesmo. Só pica da galáxia. Minhas referências, cara, acho que estão... Porque nem eu falei, eu sempre achei que ia ser desenhista e tal, então são muito mais desenhistas, né? Assim, mais na infância. Hoje em dia são mais escultores, mas eu tive muita referência, amando sempre os desenhos do Conan, né? Clássico, aquele Conan do quadrinhos do Conan clássico, que era o Jusco, o Frank Frazetta um pouco, o outro que eu esqueci o nome agora, o João Buscema, né? Putz, cara, isso aí, a vida inteira vendo esses quadrinhos, falando, cara, eu preciso fazer isso na minha vida. Acho que minha escultura muitas vezes tem mais coisa do Frank Frazetta e do João Buscema do que de outros escultores. São desenhistas, né, que você tem. Mas você sabe que o Buscema, tanto o pai como o filho, tinha um cara que fazia a arte final para eles, que quando não tinha, fazia uma diferença brutal, cara. Ou seja, cara, não lembro agora quem que era. Putz, aquele Conan, esqueci o nome. Então tem aquela história que o Conan, na Espada Selvagem, né, que saiu aqui no Brasil, que ele é crucificado em X. Sim. Então é uma história muito bacana e tal, no deserto. Sim. Aqui ela tem esse arte finalista aí, que, cara, putz, cara, o Conan fica insuperável, né? Sim. Inclusive, aproveitando esse galho que você já falou do Conan, eu ia deixar para depois, mas já vou aproveitar o link, né? Bora. O que você achou do seu... Porque você tem 3 trabalhos que são... É lógico que todos são importantes, todos são valorizados, né? Todos são reconhecidos. Muito mais lá fora, a gente vai falar sobre isso. Mas, assim, como que... São 3 trabalhos que eu guardei, que é o Conan, que você fez um trabalho aí, não fala Conan, mas é um trabalho de uma série de bárbaros, correto? Sim. A releitura do HeroQuest, certo? Certo. E olha, eu posso estar enganado, mas teve do He-Man também, não teve? Teve. Qual foi a repercussão disso aqui? Isso aqui foi um sucessaço, não foi não? Cara, na verdade,
Eu vou falar primeiro da parte do Motu, que a gente costuma chamar Motu, que é Masters of the Universe, né? Certo. Que é o que o pessoal costuma falar. Cara, isso aí foi um perrengue, na verdade, cara, porque o que acontece? O cara que falou que ia fazer a parada, e eu não, cara, assim, antes de mais nada, um monte de gente perguntou onde eu compro suas peças. Não adianta falar direto comigo, porque eu não produzo nada, assim, diretamente para o público, eu produzo para as empresas, né? Então chega um cara e fala assim, ó, você faria um trabalho assim, assim, assado, combina comigo a parada, a gente fala que é um trabalho comissionado, comumente lá fora a gente fala isso, né? O famoso freelance que falam aqui, job, algumas áreas, eu falo que é um trabalho comissionado, dá lá mesmo. Então você trabalha, o cara paga e o que o cara vai fazer com isso é dele, né? Você vendeu uma coisa sua para ele, não tem participação, não tem nada. Então o que acontece é que durante muito tempo, muito tempo mesmo, eu vivi somente com os trabalhos comissionados lá fora. E uma dessas furadas foi esse trabalho do Motu. Por quê? Porque o cara chegou e falou, eu tenho direitos autorais limitado durante um tempo, eu consegui, vou encomendar com você. E eu, tontão, mongão, fui lá, achei que o cara... Não perguntei, deixa eu ver então, né? O papel assinado não lembro agora qual é a empresa que tem os direitos autorais do Motu. Tem uma empresa lá norte-americana, é claro. E eu falei, mostra aí pra mim, né? Eu fui lá e, beleza, eu vou fazer. Só que não tinha, o cara tinha, mas ele tinha direitos autorais somente para uma feira, que foi aquele, tipo uma Comic Con só do He-Man, que existe, esqueci o nome também, que é lá na Califórnia, se não me engano, também. E aí ele tinha para, durante esse um mês, assim, apresentar alguma coisa sem ser processado. Que lá, nessa feira, todo mundo conseguiu, quem conseguiu o stand tinha um mini direitos autorais, não é meio direitos autorais. É só para aquela feira. E eu fui lá, esculpi as peças, o cara não, aí ele não tinha direitos autorais. E eu, cara, a gente comete muita deslize, né, quando a gente está começando alguma coisa, e principalmente quando não tem ninguém para nos guiar, né, nos orientar. E aí fui lá e fiz as peças, o cara depois começou a vender, não tinha os direitos autorais, colocou para vender lá no cara do Canadá, que encomendou e fez tudo isso comigo. Até então ele foi honesto na questão de pagar o trabalho. É legal contar esses detalhes, acho legal. Está começando uma vida profissional, balão tu não vai tomar. A questão não foi financeira, a questão que depois eu descobri que ele estava fazendo recast. O que é recast? Pirataria. Pirataria é pegar a escultura de alguém, copiar e vender, né? Lucrar em cima. Ele estava comprando esculturas de outras empresas, copiando e colocando na loja dele para vender. Quer dizer, aí já o cara é um piratão mesmo, né? Aí quando me alertaram, um cara da Inglaterra me alertou, falou, você trabalha com esse cara mesmo? Ele está copiando minhas peças e colocando na loja para vender, ou seja, tirando o meu trabalho, né? Um atropelando o outro da forma mais incoerente do mundo. E o camarada canadense, cara. Canadense. Você vê, um dos países que tem bom, lá também tem seu êxito. Um dos países que tem uma cidadania concretizada, né, cara? Aqui ainda você vê, tem careta no mundo inteiro, né, cara? No mundo inteiro. A questão é que nem todo mundo fala, lá fora a lei pega mais facilmente esses caras, e aqui não pega nunca. Mas então, eu vou te falar uma coisa. Se os caras no Canadá sacaram isso, as pessoas, ele se ferrou, ele não vende mais nada. Você entendeu? Pois ele pode, não sei o que aconteceu, o cara não fico muito andando atrás disso, eu pulei fora eu inocentão não tinha visto, ainda bem que me alertaram, eu falei, cara, tô fora, não trabalho mais com esse cara, apesar do que minhas peças que estavam lá, ele pagou por elas, mas o ponto é que ele tá sacaneando outras empresas, eu parei, não faço mais nada, por mais que tô fora de um cara desse. Boris, quando você vende uma peça, você vende, assim, durante um tempo, ou a peça é pro cara eternamente? Ou é tipo assim, olha, se for por um tempo é mais barato, se for eterno é mais caro. Como que você... Eu vendo sempre eterno, cara, porque eu não tenho muita paciência de controlar essas coisas, não. Entendi. Já me não, vende, conforme vender cópia, você lucra. Cara, qualquer outro sistema para mim é muito complexo. Eu quero vender, eu quero pular para o próximo trabalho. É porque se você tiver uma oportunidade, você faz de novo o He-Man, e melhor do que você fez antes. Concorda? Cara, eu gosto muito. Eu acho que um grande problema, eu vou até emendar numa coisa aí, que eu vejo alguns artistas que eu gosto muito, eu falo, nossa, olha o trabalho desse cara, que legal. Aí o cara fica 6 meses postando a mesma miniatura em vários ângulos, tentando, cara, e assim, sabe, ele faz post novo na semana que vem, só que é a mesma escultura, é outro post, só que a escultura pintada de roxo. Aí uma semana outra, ou ela vem pintar de verde para alguém. Aí parece que o cara não produz, sei lá, uma falta um pouco de produtividade, né? Eu entendo que é um marketing em cima de uma peça que ele está querendo lançar. Eu prefiro pensar assim, cara. Eu quero fazer, no mínimo, uma peça por semana, uma peça a cada 2. Eu quero produzir. Eu gosto de produção.
Ah, mas essa peça é sua peça mais bela, cara. Beleza, já fiz o post dela, não vou postar. Posso postar ela de novo porque alguém pintou ela diferente, mas não vou ficar insistindo no mesmo boneco. Eu não sei se você pode ver na mídia social, eu estou sempre produzindo algo novo. Então, assim, e tá ligado um pouco àquilo que a gente começou com essa questão. O cara encomenda, o que ele vai fazer com essa peça, se ele vai lucrar milhões ou se não vai fazer nada, vai pôr na estante dele, é o problema dele, cara. Eu trabalho de uma forma que vamos pular pro próximo, entendeu? Sempre pulando pro próximo, nunca insistindo na mesma peça. Então, o que o cara vai fazer quando ele compra uma peça é problema só dele. Mesmo. Solução, enfim, não de uma forma negativa falar um problema, né? É uma questão só dele. E o AeroQuest? Também tem esse problema também, não teve? Não, o jogo, aquele jogo que saiu. Eu sei que não tem nada a ver com sua miniatura. Não, a gente nunca lançou jogo. Jogo eu nunca lancei, nenhum jogo. Nenhuma peça do sistema de jogo. É que lançaram 5 anos atrás, os espanhóis tentaram fazer uma edição especial de comemoração. Sim. E bateu nos direitos, né, e travou. Eles lançaram no Kickstarter, acho que foi, não sei qual plataforma de financiamento coletivo, mas eles não consultaram nada sobre direitos autorais. Aí foi barrado, e nem foi barrado, porque os direitos autorais do HeroQuest, eu fui meio que me interessei em saber o que aconteceu. Ele ficou meio dividido. Ele ficou na gaveta de um escritório, depois um pouco de outro, um pouco de... A Hasbro, que é uma das maiores empresas de brinquedos da Inglaterra, tem uma parte dos direitos. Só que, se não me engano, só da imagem. O nome tá com uma empresinha minúscula, que os caras nunca mais lançaram mais nada, se não me engano, nos Estados Unidos. Cara, eu fui ver, os caras não tem nada, tem um PDF para imprimir de um RPG que eles tentaram lançar. Mas o nome HeroQuest é deles, por exemplo. E o jogo ficou meio dividido, ficou um Frankenstein. Por isso, provavelmente, eu fui bem a fundo nessa pesquisa, que ninguém, pesquisa de internet, não fui nada muito além do que dá para fazer na internet, mas bem a miúdos, ficou dividido, e que ninguém nunca mais conseguiu relançar. E aí, o nome, eles não tiveram os direitos autorais do nome, que chama HeroQuest, lançaram e foram processados, porque esse nome é de alguém, tinha que pagar os direitos para alguém. Mas você não teve esse problema com Não, eu nunca usei, mas a releitura. Eu não lancei nada com HeroQuest. Não. O que eu fiz foi, eu lancei um kit de personagens que tem um bárbaro, um elfo, um anão, um mago e vilões. E esses vilões são exatamente coincidem com o do jogo, mas absolutamente não usando o nome, eu não usei sistema de jogo, mas se não me engano, o sistema de jogo não existe direitos autorais, né? Eu ouvi falar isso, não sei se é uma verdade. E releitura artística também não tem, pô. Ué. Não tem. Meu trabalho foi completamente legal. Tanto que foi lançado no Kickstarter, a gente bateu 80 mil libras esterlinas, não sei quanto dá isso em dólar real, né? E não teve problema nenhum, eu não tô, né? Eu entreguei as peças pro estúdio, o estúdio está entregando agora as cópias para todos, terminando agora, depois de 2 anos da entrega, não teve problema autoral nenhum. Sim, porque o Zombicide faz isso constantemente, ele muda o nome da miniatura, faz algumas mudanças e tal, e lança e acabou. Não, o Zombicide não lançou o Temer, ex-presidente Temer? É, pois é. Vampirão? Achei mó legal isso aí, cara. Sensacional. Eu não tenho. Acho que eles foram lá e pediram Temerário, sei lá o que. Muito louco isso aí. Pois é, eu tenho aqui o Conan, né, que é outro nome. Eu tenho aqui o Azur, que é aquele que você sabe que eu quero que um dia você faça, né? Que é o... sei. Apesar que eu consegui um Drizzt antigo. Tem. Eu consegui, cara. Eu mostrei num dos vídeos aí. E foi um maior trabalhão, foi anos assim, estudando, e de repente o cara falou, vou vender pra você. E vendeu até barato, cara. O negócio, eu acho que isso aqui vale uns 300 pau, né? Porque não tem mais, né? E eu paguei, acho que com importação, com tudo, R$80. Se fosse hoje, ia dar 300. Putz. Legal. Agora, o trabalho que você fez com o Bárbaro foi bárbaro, né? Isso aí é com a Eladon, a empresa alemã. Cara, eu trabalho sempre trabalhei com empresas muito pequenas, né? Até então. Agora estou em outra pegada aí, mais atual para 2020. Mas esse trabalho, acho que em 2009 que lançou, é uma empresa bem pequena. A gente fala que é aquela empresa caseira, né? Lá na Alemanha. Mas, cara, qualquer empresa caseira na Alemanha, na Alemanha, na Inglaterra e na Espanha de miniatura é lucrativa. Tem mercado, porque lá tem muito consumo. A cultura de pintar miniatura, fazer, é
uma cultura de família, é muito tradicional, então tem um mercado muito grande lá fora, mesmo quando você é o B ou o C. Porque às vezes o C é melhor que o A. Não é verdade? Aí pode até ser. Cara, Às fantástico, cara. Eu fico muito contente aí com o sucesso, né? Se vocês não conhecem, a gente já colocou aí o Facebook dele, o Instagram. Olha lá, isso que a gente falou aqui, as miniaturas baseado nessas 3 franquias, dá uma olhada lá para vocês verem a qualidade. Eladan Colecionáveis, a Zelot Miniatures, a Eladan da Alemanha, a Zelot da Inglaterra, e o outro é aquele trabalho canadense que eu prefiro nem ficar citando muito, porque o cara meio esquece isso aí. Ô, Boris, será que às vezes não é mais lucrativo, às vezes assim, trabalhar com pequenas empresas do que com grandes empresas? Ou lá fora essa relação profissional é diferente? Porque no Brasil a gente percebe assim, grandes empresas pagam mais ou menos. Pequenas empresas parece que dão mais valor. Eu estou trabalhando agora com eu diria que uma empresa é um dos maiores do mundo, só que eu não posso falar ainda, tá? É um segredão aí que está rolando já há 2 anos. Estou já há 2 anos trabalhando e esperem, eu tenho contrato, não posso falar. Mas provavelmente vai lançar agora em julho na Comic Con lá da Califórnia mesmo, a Comic Con a principal. Vai lançar umas miniaturas minhas aí, eu fiquei sabendo, mas eu não falo do nome por enquanto, não tem problema. E é uma das maiores empresas do mundo e não tem esse problema de pagar mal, não, cara. Pelo contrário, eu acho que, por exemplo, pelo menos as experiências que eu tive, as empresas pequenas pechincham bem, as médias pagam muito bem e as grandes falam que você é trabalho escravo? Tipo, eles querem até que paga mais. Pelo menos lá fora funciona assim. Agora, ponto muito importante, é lógico. Uma empresa grande, por enquanto, pelo menos por enquanto, para mim, não me dá tanta liberdade de criação. Vai ter que ser aquela peça bem pré-determinada, já desenhada por alguém, esculpida por alguém, ou já você tem que fazer exatamente o detalhinho, a pose. Agora, uma empresa pequena me dá muito mais liberdade, muitas vezes, nem sempre, de colocar uma pose, de criar algo. É relativo, Bosco. Eu não vejo muito essa ligação, minha experiência de trabalho, de grande e pequeno, de ser melhor ou pior. Talvez em outras áreas, de, sei lá, publicidade, engenharia, seja ruim assim. Agora, na escultura, pelo menos para mim, como miniaturista, não. O que eu acho que pega muito mais não é o preço, é a questão da liberdade, que nem eu falei, da liberdade de pôr o meu toque de artístico, ou vou criar uma peça. Eu acho que isso é muito mais importante, porque se o cara não pagar o que eu pedi, simplesmente estou fora. Perfeito, claro. E aí eu falo, mano, tem quem pague, se você não paga, tchau. Tipo, lei de oferta e procura, mercado. Não é questão de ser legal ou bacana, né? Se tem quem pague alto, porque você vai ganhar menos. Então, é relativo. Agora, eu queria dizer que eu estou trabalhando hoje fixo para uma empresa, né? Eu diria que é médio porte, mas pode virar grande, porque ela está investindo em mim. Então, eu trabalho fixo agora na Westfalia, com W. Escreve, ela é uma empresa canadense e aí eu estou agora como trabalho fixo para eles. Eu sou agora escultor oficial da Westfalia. E tem freelancers trabalhei esses freelancers de uma empresa gigantesca e americana que em breve vai lançar. Eles prometem lançar aí a parada. Essa empresa é gigante. Mas é o caminho, né, Bosco? Eu comecei com empresas muito caseiras, muito pequenininhas. Veja, eu vou fazer um retrospecto. Comecei com uns caras do Rio de Janeiro que tinha uma página no Facebook que ninguém conhecia e fizeram uma proposta maluca, eu aceitei. Ganhei zero dinheiros. Depois comecei com as pequenininhas europeias, né? E eles pagavam muito bem, porque veja, aquela relação da moeda, né, estrangeira com o real. Então você fala, pô, qualquer coisa que eles paguem é bom para nós, principalmente quando inflaciona a nossa moeda, quando o dólar sobe. Depois, o reconhecimento vai acontecendo aos poucos, aí eu estou numa média grande agora. Então os passos, né, tem que ser dado. Acho, provavelmente, alguém consiga chegar com um mega portfólio, uma mega faculdade de arte, chega direto numa empresa grande, entrega, os caras contratam e vai. E o meu caminho foi bem aos pouquinhos, cara. Foi 10 anos de caminhada,
apesar que eu falo que profissionalmente a partir de 2014, eu comecei a esculpir em 2009, miniatura. Então são 10 anos aí, 11 de caminhada aos pouquinhos, né? O que eu quero dizer nisso, já emendando, é que a galera tem que ter paciência para tudo na vida, né, cara? Acho que qualquer profissão, desde que você insista e trabalhe, estude e ame o que faz, as coisas vão acontecer um dia. Eu acho que nada aquelas pessoas, algumas dicas que eu sempre recebi a vida inteira, né? Não, você tem que pegar e ir para Comic Con da Califórnia, não ficar aqui. Cara, com que material? Com que nome? Eu vou chegar o quê? Com uma pasta embaixo do braço cheia de boneco? Com que grana? Que eu nunca tive grana. Não tinha dinheiro para bancar uma viagem de avião para ir para lá e chegar com uma pasta embaixo do braço e ó, galera, que eu tenho na mão. Cara, você vai ser tratado como mais um qualquer um, né, cara? Eu acho que uma escalada na vida é sempre importante, é até mais legal, sabe? A gente aprende a dar valor um pouco mais nos tombos que tomou, não dá uns vacilos que deu. Quanto vacilo não dei, estava contando aí da empresa canadense. Então, isso eu acho muito importante, cara. E principalmente grana para chegar e vou para Comic Con. Desculpa, eu não tinha dinheiro para fazer isso aí, não. Sim. O cara da Comic Con e querer, eu sou um escultor, Boris, com uma pastinha assim. Cara, nunca tive grana para bancar isso aí. Acho que é a realidade de maioria dos brasileiros, né? Com certeza. Não tem grana para poder ir numa Comic Con americana. Quem tem, vai estudar nos Estados Unidos, vai estudar na Europa. Artes que, olha, vou ser bem honesto, é o melhor caminho para estudar artes. Não é aqui no Brasil, pelo menos no meu ramo, tá? Nossa, tô falando grande besteira em qualquer outra arte, ramo da arte, pelo amor de Deus. Tô falando de escultura em miniatura e mesmo escultura tradicional. É lá fora, cara. Agora, precisa ter grana? Precisa. É complicado, porque muitas vezes a gente não tem, né, para realizar nosso sonho. Tem muitos caras que têm e aproveitam bem, e é isso. Eu também, a gente encontra esse problema constante aqui no Brasil, né, Boris? O meu canal, eu uso uma webcam barata, eu uso o meu celular para gravar, o meu computador é ortodoxo, é antigo, eu não tenho perspectiva de comprar um novo agora, entendeu? Então, assim, as minhas tintas demoraram muito tempo para ser importado, eu pintei muito tempo com tinta nacional, que não é para o hobby, é para um outro hobby, né, de artesanato. Então, assim, e aí o cara vem e fala assim, cara, por que você não usa o programa tal? Ah, porque não roda. Por que você não compra a luz tal? Porque não tem dinheiro, cara. Se eu tivesse, eu teria a melhor câmera do mundo, a gente estaria fazendo aqui, não estaria esse clarão, essa careca aqui, porque a minha câmera São duas, hein? Ia pegar lá bonito ali, ia pegar tudo aqui, né? E vocês iam ver até a minha marca de CPAP aqui e tal. Então, quer dizer, as pessoas tendem muito a... Qual a vantagem da câmera ruim, cara? Não vem as nossas rugas, pô. Para de reclamar. Sim, tem essa também. Não, mas eu digo assim, na hora de gravar aqui para pintar, aí aqui é uma entrevista. O que mais importa para nós aqui nesse momento é a nossa voz. Se sair bem, beleza. Mesmo assim, a nossa conexão é conexão brazuca, já dá problema. Então, aí você vai explicar pro cara, eu não tenho esse recurso, mas se você quiser me dar, eu faço. Patrocina. Doando isso. Então, assim, eu sei que quem não chora não mama, mas a gente tem limitações. Então eu vejo muita gente que nunca ligou a câmera, ou nunca, né, teve essa noção aí de relação comercial, querendo dar palpite, né, velho? Pô, vai lá e mostra seu trabalho. Pô, véio, pera lá, né? Sim. Então, eu também sofri muito nisso, enquanto eu fiquei no Além do Muro, 2 anos, né? Quase 3, então eu sei muito bem o que você está falando. Né? Sei muito bem. Por exemplo, eu vou te contar algumas limitações que eu tinha no começo e me criticavam. Por exemplo, é óbvio que eu desculpo usar uma lupa, né, mano? Não tem como. Uma lupinha aqui de cabeça. Fantástico. E algo muito importante no meu trabalho, que vai custar, né? São 3 coisas que custam um pouquinho de dinheiro, mas, cara, eu vou falar a relação desse pouquinho. Eu sei que pouquinho é muito para muita gente. E já foi para mim, por incrível que pareça. Aí eu uso uma câmera bacana para tirar as fotos, não tem jeito, cara. Precisa. Porque como é que eu vou esculpir bonito e vou tirar uma foto porcaria? Não adianta, morreu, matei meu trabalho. Perdi tempo somente. E o famoso, o green stuff, né? Que é a resina epóxi azul e amarela, e que é um pouquinho mais caro. Caro quanto, né? Você vai pagar uns 200 conto no máximo, só que vai durar mais de 6 meses de trabalho. Claro, sim, se você só vai fazer um boneco, quer se divertir, vai gastar 200 conto, cara, é aquela relação, cara. Eu moro num país que o salário mínimo é 1.000 conto.
O cara vai gastar 200 no mês, vai comer e pagar aluguel com o que no resto? Então, assim, é um ponto que tem um monte de gente, esse é um grande problema. Viagem na maionese, fala, pô, no começo, né, não tinha essa lupa, eu usava uma lupa de mesa, né, e de mesa não é tão legal, porque às vezes você não alinha com o rosto, fica assim ou assim, você força um olho diferente do outro, você ferra a tua vista. O ideal é de cabeça, sabe? Principalmente para não prejudicar a vista. E eu não, cara, eu não tinha dinheiro para comprar essa lupa, que é R$300. Ah, cara, não tem R$300? Cara, quem fala isso é porque nunca faltou. E eu sei que é não ter R$300 durante meses para comprar nada. É só a conta de aluguel, luz, água e comida. Esse é um ponto, cara, que esbarra que às vezes os gringos não entendem. Isso é inviável na cabeça deles. Você está falando do quê? Num país de fome? Sim, estamos falando de um país de fome, que as pessoas sobrevivem. E nem entra na cabeça deles isso. E tem cara, isso, o que eu acho mais incrível, Bosco, é que tem cara no Brasil que não entra isso na cabeça dele. Aí tem que ser xingado. Aí você tem que xingar o cara no Brasil que não entra na cabeça. Não, mas você não consegue comprar uma lupinha. Pega, parcela aí, cara. Não tenho nem para parcelar. Eu sei como é que é assim. Sim, eu sei. Quando as pessoas vêm falar, pô, mas você não guardou dinheiro? Ô, mano, se eu tivesse dinheiro, eu guardava, né, brother? Quando eu era professor de artes, eu sabia muito bem. Foi quando eu comecei profissionalmente a esculpir, cara. Primeiro, cara, foi uma relação desgraçada para conseguir me juntar o meu primeiro dinheirinho para comprar essa lupa. E parece, né, às vezes meio, vamos pular essa parte, que chato, é só investir. Investir de quem? Quem vai investir em você? Não tem quem investir, tem que juntar suas moedas, cara. E pagando aluguel, luz, água, telefone, não tem um pai ou uma mãe para te dar R$1. A gente sabe que a realidade da maioria das pessoas, se tem, você ainda tem que sustentar seu pai e sua mãe. Então, o Brasil, cara, aí eu vou acabar entrando um pouco numa parte que é a valorização de arte, né? Talvez seja uma pergunta que você possa fazer, né? Se a arte é valorizada. Lógico que não, cara. Como é que um país que as pessoas sobrevivem, elas não vivem, cara? Porque quando você tem que ralar para torcer para não ser mandado embora, para conseguir dar um jeito, endividado, pagar a conta de luz, água, telefone, aluguel e comida, e não sabe que vai ser o mês seguinte, já está todo endividado em cartão e tudo, isso não é vida, isso é sobrevida. O brasileiro acostumou a sobreviver. Como é que a arte vai ser valorizada, meu amigo? Né? Como é que a gente vai falar em valorização de arte, sendo que se não valoriza a vida? Desculpa, cara. O salário mínimo de R$1.000, assim, eu entendo que tem os problemas econômicos, não dá para aumentar, deve ter algum economista aí para explicar tudo isso. Eu não sou o cara que vou entrar nesse ponto, eu só vou dizer que não tem como valorizar algo que não é comida, aluguel, luz e água, que é a arte, sendo que nem isso as pessoas têm. Não sei se você está entendendo o que eu estou querendo dizer, acho que sempre muito bem, né? Também de origem simples, eu também não sou de origem rica, então a gente entende muito bem isso. E aí aquela parte você escuta, pô, você não tem... Aí você vai, né, encontra alguns parentes um pouco mais abonados, alguns amiguinhos mais riquinhos. Pô, no começo, né? Você não tem a câmera decente, meu, pra tirar uma foto dessas meninas? Peraí, compre uma câmera. Aí você não tem uma lupa? Você viu a lupa que eu vou te mostrar da minha vontade que eu tinha? Pô, o cara falar, compra pra mim, cara. Eu juro que eu tô precisando, eu não vou me sentir humilhado. A pessoa não compra, na verdade, ela só dá palpite. Né? Ajudar que é bom, ninguém quer. E aí você tem que juntar suas migalhinhas, comprar, investir e se virar, cara. Mas, sabe, eu acho muito legal esse caminho, porque você passa a entender o mundo, acho que de uma perspectiva um pouco maior, em uma direção e não em outra. Não só eu quero o sonho americano, mas naquela outra direção que é, cara, enquanto algumas pessoas estão correndo atrás do sonho americano, outras estão ficando para trás. Né? E aí a arte, acho que, cara, o mínimo que um artista tem que ter é essa percepção, né? Afinal de contas, o artista, a primeira coisa que tem que fazer é tentar enxergar as coisas de uma forma um pouco mais ampla, as coisas. Acho que é um bom caminho, sei lá. Sim, sim. Pô, bacana essa visão aí, muito interessante. Tem razão, Boris, tem razão. Agora, um ponto importante também é o seguinte, então eu não tenho dinheiro para lupa, para câmera fotográfica, para massinha que o Boris mostrou, eu não vou virar escultor, não. Cara, argila, velho. Argila se cata no fundo do rio, areia da praia, Durepox, que é 12 conto uma caixinha, você vai esculpir um monte de bonequinho. Arame, para estrutura, é arame de fio elétrico que você cata na caçamba de lixo. Assim, cara, agulha que eu uso para esculpir, bem que a gente comentou ainda, né, que a agulha é a única coisa que eu uso, agulha de costura, cara, não é uma agulha importada qualquer vó tem numa caixa de costura. Então dá. O que eu quero dizer, né, Bosco, é que dá. A pessoa, se ela quiser, ela vai começar, ela consegue. Não é questão do investimento que eu fiz, é para otimizar o meu trabalho. Extremamente importante para me profissionalizar, certo? Claro, agora
podem Agora você. desistir não pode desistir de jogar bola porque não tem uma chuteira boa, meu. O cara que virou craque muitas vezes começou descalço, cara, na terra, não com a chuteira e a bola mais cara, importada do tecido tal, essas coisas coreadas, tudo. É bem na raça, né? O brasileiro sempre foi na raça, né? Sim. Os brasileiros sempre foram na raça. As pessoas não podem confundir. A pessoa que já é profissional, não é mais nem hobby, já é profissional, que possui já a sua remuneração, aí naturalmente que ele vai investir, como por exemplo no meu canal. Eu não faço meus vídeos pensando só em ganhar, em ser o mais visto e ganhar dinheiro. Claro, eu estaria mentindo se eu não quero. Claro que se vier dinheiro, não vai fazer mal para ninguém. Mas assim, quando chegar, se um dia vier, se vier, essa grana é lógico que eu vou reinvestir. É o que você está fazendo, né, Bora? Você reinvestiu numa lupa melhor, numa boa câmera, não é verdade? Então as pessoas não podem confundir isso e saber que dá para se iniciar sim, se ficar bom no barato. Né? Agora, uma coisa muito importante, Bosco, que eu gosto de pôr para a galerinha assim, pensa vocês estão com qualquer coisa de arte, o que vocês vão fazer com a primeira grana que você descobre do primeiro trampo? Comprar um celular bacana que tu não tem na rua, um tênis, um carro, ou você vai investir no seu trabalho? Isso são suas prioridades, né? Agora, se a sua prioridade como artista essa é a fama, ou tipo comprar um iPhone porque tu não quer ter um iPhone porque é o do Playboy, cara, boa sorte, cara. Sei lá, meio nada a ver. Eu prefiro reinvestir no meu trabalho a priori. É claro. Meu trabalho. Você é um cara esclarecido e inteligente, né, cara? O problema, não, eu acho que é percepção, né, Bosco? Porque, veja, o cara, o primeiro investimento que ele vai fazer é uma coisa que, cara, vão roubar amanhã na esquina. Porque você vê aqui no Brasil, você vai comprar um iPhone, vão te roubar na esquina, cara. Eu nem tenho smartphone, né? É uma coisa que eu costumo contar em todas as entrevistas. Eu não tenho smartphone, tanto que eu não tenho WhatsApp, eu não tenho telefone celular. Eu vou sair na rua, se alguém for me assaltar, eu vou tomar um tiro, porque eu não vou ter nada para entregar, cara. Não tem condição. Não vai tomar nada, vai ficar vivo. O problema do brasileiro é que ele viveu o sonho americano. Não, mas o cara vai ficar com raiva, né? Não ter levado nada, vai dar um tiro em mim. O ponto, cara, é que eu acho que existe um grande problema do Brasil, que não dá para comparar lá fora, cara, com o mundo, é que a gente quer viver o sonho americano sem ter o dinheiro americano. Sim. Então, o cara quer o mesmo celular, o mesmo carro, e não tem a renda. E não tem um planejamento de ter isso, e não estudou para ter essa renda. Não tem sentido, cara, o cara ter o mesmo aparelho telefônico do norte-americano. Pode um monte de gente discordar de mim, cara. Não faz sentido. Então, assim, o Brasil ele tenta copiar o estilo de vida americano sem ser o americano. Então, acho que o Brasil tinha que pensar um pouco, se reinventar um pouco e investir. E isso serve individualmente para cada um. O moleque que está aí ouvindo, pensando que eu quero ter o iPhone, quero ter o escambau. Cara, você já tem uma casa própria? Eu sei, às vezes nunca vai ter, mas assim, quais são as prioridades, né, cara? Sei lá, eu acho que... Eu não tenho. Eu também não. Mas, assim, prioridades que as pessoas, assim, às vezes visam para chegar mais próximo do sonho americano, do caminho mais curto, cara. E elas nunca vão chegar. Porque ela vai comprar o celular e vão roubar na esquina no primeiro dia, cara, na primeira semana. Ele jogou fora, 2 pau, tem ligação aquilo, que nem tem celular para comprar isso. Tô entrando nos pontos meio nada a ver, talvez, Bosco, mas é assim. Não, tem a ver sim, cara. Cidadania tem tudo a ver. Eu aprendi isso muito no meu trabalho, cara. A valorizar o meu trabalho. A primeira coisa que eu aprendi a dar valor. E depois que se dane o resto, cara. Depois, o que vem depois, cara, não era tão importante para mim. E isso deu muito certo. Foi o foco total no meu trabalho, sendo que é um trabalho que eu gostava, né? É difícil a gente focar no trabalho que a gente não gosta, concordo. E muitas vezes a gente tem que ter um emprego que a gente não gosta. E eu já tive. E o foco na vida é muito importante, né, cara? E quando o foco do cara é eu comprar um iPhone no fim do mês, cara, não é foco. A pessoa não tem foco. Põe minha mão no fogo, a pessoa tá perdida. Se no final do ano, cara, o objetivo dele é comprar para juntar um carro, cara, você é piloto? Você é piloto de Fórmula 1, você é piloto de test drive, você trabalha com carro, aí é diferente. Se não é, cara, você não tem foco, cara. Desculpa, eu vou ofender, acho que o conceito de muita gente com isso. Inclusive, alguns artistas que eu conheci falavam, não, meu objetivo para ganhar dinheiro é comprar um carro e um celular bom. Aí eu falava, porra, o objetivo do cara não é a arte dele. Será que ele vai ser o melhor artista? Se ainda fosse comprar a casa dele, né, Gordo? Esse ponto eu não vou nem tocar porque é muito delicado, mas porque carro e celular não são indispensáveis. Não, mas isso daí é a lavagem cerebral que a gente sofre das mídias, de que o importante é o cara ter um carro, que o carro vai fazer um monte de menininha sobrar para ele, e por aí vai, né? Ridiculariza a posição da mulher na sociedade, né?
Entendeu? Mas O que isso o tudo dá celular vai dar status quo para ele. e o que eu quero dizer com tudo isso aí que a gente está falando cara, se eu tivesse focado em ter um carro no celular, provavelmente minhas miniaturas não iam estar sendo expostas no mundo inteiro e eu não ia estar trabalhando na Europa. Exatamente. Só esse ponto que eu quero dizer. Né? Nunca foi esse meu objetivo e eu acho que isso me ajudou muito. Uma vez chegou um cara para mim e falou assim, querendo me apoiar no meu trampo. Não, eu vou te alavancar, eu vou te ajudar a ser famoso. Eu falei, mas o meu objetivo principal não é ser famoso. É olhar minha escultura e ter certeza que ela está sendo cada vez melhor ou tentar um dia ser o melhor do mundo. E isso é sério. Isso é coisa dentro da minha cabeça, assim, bem íntimo. Aí ele falou, você nunca vai ficar famoso. Ele falou. Aí eu respondi, você nunca vai ser bom em nada. O seu foco é só ser famoso, não ser bom em algo. Aí ficou um paradigma, ficou uma conversa meio chata. Eu falei, cara, não sei, são linhas de pensamento diferentes. Não, eu concordo com você, cara. Concordo com você perfeitamente. Isso é uma aula, cara. Entendeu? Uma aula de que muitas pessoas têm dificuldade para assumir isso, mas por causa de orgulho, né? Mas orgulho às vezes também porque sofreu manipulação mesmo, não tem jeito, né? A sociedade Bosco, nossa mas eu acho que é muito de cruel. prestar atenção na vida dos outros, né, cara? Por que o cara vai querer ter algo que é só porque os outros têm, cara? Pô, te garanto que se amanhã todo mundo achar ridículo ter iPhone, todo mundo vai pegar e vai jogar no lixo também. Sabe? Imagina uma onda. As pessoas que é lógico que Você lembra que o tablet era todo mundo queria ter sim. tablet. Ninguém mais tá nem aí com tablet. E era uma baita de uma ferramenta até em alguns sentidos assim. Ninguém mais tem, quer dizer, quem comprou se lascou. Então são prioridades. Então, o cara liga muito porque sempre vai ter uma moda. Sempre. Isso aí existia na era medieval, provavelmente no Renascimento, a moda era ter uma calça colada e um pompom em volta do pescoço, e quem não tinha, era o iPhone da época, era isso, sei lá, uma espada mais ornamentada, nem afiada devia ser só ornamento na cintura. Sempre vai ter. Agora, enquanto as pessoas tiverem, e as pessoas sempre vão estar ligando. Agora, se a pessoa insistir em ligar para tudo que as pessoas estão fazendo na moda, e ela vai desligar da própria vida um pouco. Eu acho que... O que eu estou querendo dizer com tudo isso? Cara, se alguém quer focar em algo, ser bom em algo, ser reconhecido em algo, esquece um pouco os outros em sua volta. É só essa mensagem no final de tudo isso aqui, entendeu? E esquecer um pouco tudo em sua volta tá ligado ao consumo, principalmente hoje. Ao ser consumista, ao consumo exacerbado, cara. Isso é ligado que estão fazendo à sua volta, porque você consome só porque os outros consomem. É fato. A gente sabe. Então, essa desconectar com o mundo. Não conectar. A gente já está muito conectado, né, Bosco? WhatsApp, encheção de saco de internet, chefe não te deixa em paz no domingo, então você acaba trabalhando mais do que o pretendido no CLT. Então, a conexão, nossa, olha, o mundo conectado. Pô, para mim é bom, eu converso com meus clientes na Europa, beleza. Mas é importante desconectar. A nova onda, acho que é essa, é desconectar. Para você poder fazer o seu trabalho individual um pouco, pensando com prazer e se dar o seu melhor. Não tem como você dar o seu melhor se você estiver pensando nas picuinhas em volta. E a internet ajuda muito. Só alimenta com picuinha, né? Fake news, perturba. É uma desinformação constante, não é uma informação. Aliás, é informação, não é formação. Né? A internet causa informação. Ela não forma ninguém. É informal tudo. Então isso confunde um pouco a nossa cabeça. Então se o cara quer ser um excelente professor, se ele quer ser um excelente jogador de bola, jogador de futebol, se ele quer ser um excelente escultor, de repente contato com a internet ajuda, mas cara, desconexão acho que ajuda muito também. Que é para você ter a sua paz de fazer aquilo que você quer, estudar. Como é que você estuda em paz, né, Bosco? Você que é professor, como é que você vai estudar em paz com o WhatsApp do seu lado, Facebook do outro, Instagram, notícia e fake news pra caramba? Você não estuda, estudar seja lá o que for. Não interessa, estudar a cura do corona ou inventar um chip ou estudar música. Você não consegue estudar, que é a formação. Estudar forma pessoas, a internet informa pessoas. Joyce. Em Shaolin isso se chamava foco. Esquece que as pessoas estão comprando, consumindo, cara. Esquece que as pessoas estão falando um pouco. Só isso. Um pouco. Não, você tem toda a razão, cara. Eu concordo plenamente. Ô, Boris, quando eu me refiro aqui, que seria a próxima pergunta, você já respondeu parte dela, sobre a valorização nacional, não é nem a valorização do público que é a nossa sociedade, né? A maioria da nossa sociedade sobrevive, não tem condições para pagar aquilo que uma arte necessita e tal. Enfim, a gente sabe disso, né? Por isso lá fora isso é mais forte, a gente entende.
Quando eu digo assim a falta de valorização, é dentro tanto do mercado profissional, então de empresas te procurar para fazer uma escultura, ou me procurar para eu pintar, quero que você pinte tantos jogos que eu vou expor, essas coisas assim. Então é uma outra situação, uma outra esfera. Você entende que aqui a valorização é diferente lá de fora? Eu acho que eu sempre fico pensando, sempre modifico o meu discurso quanto a esse assunto, cara, porque eu nunca vou ter certeza de nada. E esse é um ponto que eu tenho menos certeza ainda, cara. Ó, vou te contar alguns pontos, vocês me ajudam a juntar eles aí até. Tá bom, tá bom. Um ponto eu acho que ainda tem, na minha cabeça ainda está muito ligado, e acho que é fases da vida, né? O que a gente pensa principalmente. E hoje, esse fator financeiro, sim. Porque, cara, se você fizer uma conta burra, a gente tem população de 200 e tal lá milhões, tem uns 40 milhões que não tem R$1 no bolso, então você, peraí, você já exclui da área de consumo. Porque é a população brasileira, mas, cara, a população brasileira com fome ou sem fome? Porque a gente está falando de consumo. Porque arte, de alguma forma, vai ter que ser consumida e envolve, querendo ou não, pelo menos para mim, remunerar alguém gastar dinheiro, né? E não ficar dependendo do Ministério da Cultura e tal, que nem, eu acho assim, legal o Ministério apoiar a cultura, mas acho que também em muitos pontos, outros países, a iniciativa privada ajuda bastante. E eu acho que meio a meio sempre é bom, uma coisa meio... Então não pode também só ficar dependendo do Ministério do governo. Então tem que ter uma população que tenha poder de consumo. Isso atrapalha muito, cara. Porque, só para você ter uma ideia, nas minhas mídias sociais, se eu tenho, por exemplo, aproximadamente 10 mil pessoas na minha página no Face, 1/3 é brasileiro. Só que o consumo atual das minhas peças não são desse 1/3. São só desses outros 2 de gringo. Por quê? Porque minha peça que são fabricar lá fora e vai comprar uma miniatura em dólar agora e ainda pagar o imposto, que nosso imposto é um dos mais caros do mundo, na alfândega. Isso é uma palhaçada, isso não tem justificativo. Isso e o frete, né? Então, esse 1/3, se tivesse acesso financeiro, ou a gente não fosse uma ilha fiscal, porque a gente é uma ilha fiscal no sentido de pagar imposto, você vai comprar uma miniatura e paga 3 vezes o valor dela. Sim. Você não vai comprar. Concordo. Eu não compraria a minha própria miniatura morando aqui no Brasil, cara. Se ela está vendendo lá fora, é absurdo, fica muito caro. Então, o que acontece é que esse 1/3 está excluso do meu consumo. Não vai consumir o que eu produzo, é lógico que não. E esse é um fator, né? E aí, o que eu estou querendo dizer é, por que esse 1/3 ainda está lá? De 10 mil pessoas seguindo minha página, 3.200, 300, estou arredondando, não sei, é brasileiro. Porque gosta, porque consumiria. Se o preço fosse mais acessível, só que o preço ser acessível não é eu diminuir o preço. O preço ser acessível é a população brasileira ter maior acesso a financeiro, né? É o caminho que tem que ser inverso, não é eu baratear o meu produto. Não tem muito sentido isso. E... Tá me ouvindo, Bosco? Até as pessoas falam, né? Tem alguns, até a gente de fora fala que, na verdade, não é que as coisas são caras só no Brasil. É que nós que também ganhamos pouco. Eu falei de alguns pontos, né, referentes ao consumo, à valorização de arte aqui. Tem outro ponto muito importante, é que o brasileiro ainda é muito... só o mercado internacional importa, né? Em que sentido? As pessoas começaram a dar muito mais valor na minha peça quando eu comecei a vender lá fora do que enquanto ela estava aqui, certo? Concordo que, por exemplo, a pessoa está dando... Por que se valoriza mais o mercado internacional de artes? Porque geralmente o brasileiro que é bom acaba sendo comprado lá para fora e aí o brasileiro tem que comprar lá por fora o brasileiro que é bom daqui. Mas ainda assim, o brasileiro tem muito síndrome de consumo internacional, né? Sendo que a gente tem muita coisa boa aqui no nosso país. Sim, sim, sim. Eu vou dar um exemplo, principalmente, cara, eu não sei tanto, como eu estava comentando, a questão de consumo de arte, vou dar um exemplo bem simples, cara. E eu sou muito fã de música, né? Eu diria que meu hobby não é escultura, não é herói, não é mundo geek, é música, por incrível que pareça, hobby, não sei tocar nada. E aí eu vejo muito, cara, a galera daqui consumindo a massa brasileira. Eu acho o mercado de música até interessante, o mercado brasileiro, porque o brasileiro consome mais música brasileira que gringa, né? E isso incomoda muito. Gringa fala americana. E os caras sempre quiseram dominar o mercado mundial de tudo, né? Isso deve incomodar um pouco eles. Mas ainda assim, você pega, por exemplo, o roqueirista brasileiro. Eu gosto de falar roqueirista, não roqueiro. O cara consome uns lixos americanos, cara. Desculpa, o cara já pega pra ouvir um chorinho tocado brasileiro? Assim,
Já para ouvir um sambista fazendo som, uma percussão, cara, que desculpa, às vezes dá um pau nos bateristas, norte-americano, roqueirista pra caramba. Então, assim, o brasileiro, às vezes, eu pego a síndrome de cachorro vira-lata do brasileiro na área musical. Não, porque a banda americana, cara, músico brasileiro, você me desculpa, a melhor música do mundo é a brasileira, na minha cabeça, na minha opinião, é só minha opinião, óbvio. Mas, cara, é fantástico, fantástico. Música brasileira, não sei porque não é a mais consumida no Brasil no sentido de música erudita, né, falando. Música complexa, não modinha. Enfim, então eu acho que alguns pontos seria o financeiro, a valorização do próprio artista brasileiro, que às vezes acho que rola essa coisa assim de não valorizar o que é nosso, enquanto o cara não for para fora. Mas é uma incógnita, cara. Não sei se tudo isso responde ainda assim. Isso é vários fenômenos sociais, culturais, que fazem com que a gente tenha problema na nossa arte, né? Infelizmente. Esses pontos que você tocou aí é perfeito, cara. Uma coisa muito importante, cara, que aí eu vou cair um pouco na área acadêmica. Eu vou criticar agora a Academia Brasileira de Artes, tá? Que é medíocre. Medíocre ou mesquinha, uma coisa ou outra, no mínimo. Agora, e por que eu vou dizer isso? Porque você pega artista brasileiro expondo em museu, e aí sim, e aí eu tô falando de museu ainda, não tô falando de consumo direto, de mercado, que pecinha, vende bonequinho, se põe na loja, não é peça que você compra em loja. É aqueles artistas de ateliê, você não vai e compra a peça dele, é coisa de ser mais contemplativa do que de consumo direto. Os caras que expõem aqui na Pinacoteca, nos museus brasileiros, são os caras que tiveram que sair, rodar a Europa e Estados Unidos, para os caras confiarem eles dentro de museu aqui no Brasil. Então, é esse tipo de reconhecimento que eu sempre falo. Você pode ver os próprios gêmeos que quando logo que entrou a quarentena aqui no Brasil, eles tinham acabado de montar a exposição deles lá na Pinacoteca do estado de São Paulo, né? Os gêmeos brasileiros, para quem não sabe, gêmeos geniais. E eles eram, cara, direto do street, pichadores de origem, direto da street art paulistana, raiz. E aí os caras, tudo bem, fizeram vários grafites aqui, tem até um documentário muito louco que chama Cidade Cinza, se não me engano é esse nome, é um documentário falando do trabalho deles, criticando o governo do municipal, que era o Kassab na época, o prefeito, regaçando o trabalho deles, não dando valor algum ao trabalho deles. Daí os caras vão para fora, ganham uma fortuna porque realmente eles merecem. Aí vem a Pinacoteca, fofona, lindona, e encomenda a exposição deles para a Pinacoteca. Só depois deles passarem lá para fora. A Pinacoteca, o curadorzinho fofinho da Pinacoteca não conseguiu detectar o valor dele aqui quando ele pintava os muros dos prédios invadidos no centro de São Paulo. Curioso, né? Que tipo de curador que a gente tem, cara? Assim, ele tem voltado totalmente para uma elite, para a famosa artista plástica esposa de dona, entendeu, cara? Se me desculpa, vou citar nome. É ridículo. Então o cara ele tem que sair da bundinha dele, tirar a bundinha dele do apartamentinho de 3 milhões que ele mora, o curador de artes da Pinacoteca, e abrir os olhos, cara, porque ele mexe com arte, ele não mexe com venda de parafuso, que ainda assim depende do ponto de vista, é uma arte. Né? Não vou nem menosprezar ninguém. Então, acho que é muito mesquinho o ponto de vista dessa galera de coisa. Só que eu ainda posso quebrar a cara e ver que lá fora é a mesma coisa, não sei. Curador de arte do museu. Não sei, ainda preciso desse contato, né? Porque é legal quebrar a cara, é divertido. Mas eu posso falar que aqui é muito mesquinho, cara. Aqui é muito assim, eu só dou valor se for lá fora. O que é brasileiro eu não vejo. E o cara saiu daqui, cara. O cara nasceu da rua de São Paulo, maluco. Ele é incrível. Eu acho surpreendente. E tem muito. O Brasil criou muito oportunista, né, na lei da vantagem. Então, por exemplo, eu lembro quando eu estava no Além do Muro, nossa, cara, o que tinha de seguidor, o que tinha de puxa-saco, de amigo, eu saí, sumiu muitos. Uhum. Então, isso tem essa também, sabe? Pô, o cara sai, vai pra fora, faz sucesso, opa, agora eu vou encostar nele. Agora eu vou chamar ele na minha galeria. Eu nem parei para pensar por esse lado. É lógico. Tem essas coisas também na nossa sociedade, infelizmente, cara. Né? É o que você falou. Na verdade, o Brasil ele tem que criar, e ele depois de 500 anos, ele não conseguiu criar nessas ações da sociedade. Ele conseguiu criar, né? Em arte, música, criou sua identidade. Mas ainda falta uma identidade geral para o povo. Ele fica correndo atrás de ideais japoneses na educação, de ideais, sabe? Não que você não
não reconheça as qualidades de cada país. Não é isso que eu estou falando. Não é isso. Que não deva usar as coisas boas de cada país. Exato, exato. Porque aqui tem muito de falar o que é bom de fora e usar o que é ruim, o que rouba. As ideias palhaças de fora é usado. Mas assim, esse é como você falou bem, que vem da década de depois principalmente depois do golpe militar aqui no Brasil, de 64, né? E você tem esse ideal americano. E a gente nunca vai ser não, estadunidense falando, né? Nunca. E não vai. E nem tem que ser. E nem Enquanto tem que ficar ser. tentando ser, vai ser uma merda. Enquanto tentar ser eles, vai ser ruim. Exatamente. A gente tem um próprio muito forte. A gente é um país muito mais afro do que os Estados Unidos. A gente é um país muito mais indígena do que os Estados Unidos. Como é que você quer copiar um país? Então, a gente não tem nada a ver com os Estados Unidos. A gente não é o mesmo país europeu, que não tinha os mesmos ideais, que não tem o mesmo volume de escravos migrados, que não teve o mesmo número de indígenas e tem ainda existentes, que não tem o mesmo volume de terras ainda preservadas em reservas florestais, e que nada disso que eu estou falando é ruim ou bom. São fatores e que tem que ser estudado e explorado de forma individual, né, cara? E aí, talvez, olha só, isso tudo pode vincular a valorização da arte, porque tudo nosso assunto inicial. Sim. Que é justamente a gente saber valorizar isso, cara. E isso tudo é étnico, é do nosso povo. E quem é nosso povo? Entender isso, né? Cara, eu vou insistir. O espelho do fracasso... você vai na Pinacoteca, Bosco, me desculpa. O volume que tem de trabalhos afro, ou de autores afro, ou de reflexão afro, ou de autores indígenas, ou de reflexão indígena, é pífia em comparação ao número de obras feitas por a Academia Branca Europeia ou falando sobre a vida branca europeia. E a gente está na Pinacoteca do Estado de São Paulo. Então, eu acho assim, eu não acho que não tenha trabalhos um pouco mais raízes nossos. O problema é que eles não foram valorizados, botaram fogo, jogaram no canto. Então, assim, o Brasil não se conhece, cara. Eu tenho a grande esperança que a gente vai ter uma nova semana de 22 de arte. Semana de Arte Moderna de 22, que teve em 1922. Pô, estamos chegando, falta 2 anos. Tinha que ter uma semana de arte, cara. Não moderna, uma nova semana de arte de ruptura, cara. A gente precisa romper, cara. Sim. E romper vai ser necessariamente jogar no lixo esses curadores de arte desses museus. Que são um monte de cara que acha que a gente vai ser Europa um dia. A gente nunca vai ser. A gente nunca vai ser. Isso não significa que a gente nunca vai ser bom e excelente e um excelente país para morar. Não é isso que eu estou querendo dizer. A gente nunca vai ser Europa. É só isso que eu estou querendo dizer. Nada. A gente não tem nada a ver com eles, nem tem que ter a ver. A gente só tem que nem você for usar algumas referências, lógico, que funcionaram lá para algumas coisas, estudar e fazer o nosso país. E aí, a primeira coisa é cuspir fora essa elite que acha que a arte é o que eles pensam que é, porque ele foi no Louvre ver. Então, assim, cara, você foi no Louvre, estudou arte, beleza. Cara, agora vê o teu país. Vê o que ele produz, o que ele está querendo dizer. O que quer dizer uma pichação de um muro que é um vandalismo e que de repente pode ser arte? Já pensou se daqui 1000 anos, Bosco, vem um cara e pega um teco do muro aqui de São Paulo que foi pichado e coloca no museu daqui 1000 anos? Eu não vou nem falar 100. A população do futuro falando, olha, isso aqui era a arte da época. E aí você pega e olha, não, imagina, é vandalismo. Mas é uma expressão que alguém está querendo dizer alguma coisa. Quando alguém está querendo dizer alguma coisa, não é arte? Qualquer coisa que essa pessoa esteja querendo dizer. Para pra pensar, né? Sim. Tipo um vandalismo, arte. Incomoda. Quer que piche meu muro? Não quero que piche meu muro. Eu fui lá e fiz um grafite no meu muro na casa que eu mudei e moro hoje, foi justamente porque estava pichado. Aí eu fiz um grafite para eles não picharem em cima. Mas se ele pichou, é porque ele estava querendo dizer alguma coisa, cara, que eu não entendi, porque eu sou burro. Né? Eu não entendi mesmo, eu não entendo ainda. Olha só o ponto de vista. Então a gente tem muita coisa a ser estudada, cara. Sim, tem toda razão, cara, toda razão. Até porque nós podemos não ser a Europa e ser um Brasil e reconhecido pelo mundo inteiro e ser um excelente lugar. Aqui é para ser o melhor país do mundo, cara. Entendeu? Pode até não ser o melhor, mas é para ser um grande país, né, cara? Não temos que... Pode ser. Tudo bem que você fica parecendo que é demagogia, mas não é. A gente tem boas terras pelo país inteiro, a gente tem um bom clima, ninguém aqui fica enfurnado em casa 3 meses todo ano, sem produzir nada por causa de neve, né? Então, assim, temos tudo, né? Temos como é que fala? Tem até petróleo agora, velho. Né? Então tem tudo aqui nessa terra, né? Eu não consigo entender, cara. Bom, vamos lá. Quer dizer, a gente consegue entender, né? São os poderosos mesmos, né, de 500 anos atrás, que continuam no poder, que continuam
na pinacoteca, né? Os mesmos, cara. E eu vou falar mais. E o racismo velado. Sim. Pode parecer que não tem nada a ver com o que eu estou falando, mas isso é velado. Eu tenho vergonha de algumas pessoas que eu convivo e convivi, porque eu sei que é velado, e isso e acho que essa coisa tem que ser jogada na mesa e tinha que ser aberto, porque é um dos países mais racistas do mundo, sim. Tá? Isso é números indicam, não sou eu, não é minha opinião. É só ser no Museu Afro-Brasileiro, que é lá no Ibirapuera, e que muita gente nem sabe que existe. Lá tem números falando disso, e são números, não se discute isso. E que um monte de gente que vai achar péssimo o que eu estou falando agora, provavelmente é um racista velado. E que isso é um dos principais motivos do nosso país estar na porcaria. Porque essa elite, ela é extremamente fascista e racista. Eu não sei se era esse o foco do vídeo, mas eu estou com vontade de falar e vou falar. Pode falar. Aqui é para falar mesmo. E eu tenho vergonha, porque na minha família tem gente assim, tá? E eu convivi estudando com muita gente assim mesmo, e é um fato, cara. Eu acho isso ridículo, e as pessoas não se enxergam. Enfim, acho que nesse ponto. E esse tudo tem a ver com aquela primeira pergunta, eu não gosto de fugir de assunto. Por que a arte não é valorizada no Brasil? Porque o Brasil não se aceita como Brasil. É isso. E o racismo tem a ver com tudo isso. Isso matou a pau. Dava até para encerrar a entrevista, e tão sério, eu estou dando risada para levar numa boa aqui, mas assim, é porque eu sou sorridente mesmo. Mas isso é seríssimo. Isso é seríssimo, cara. Eu trabalho na escola, na periferia. Então, eu vejo a dor que os meus alunos carregam. Porque a maioria são descendentes, são afrodescendentes, essa é a grande verdade. Entendeu? Então, e eu tento colocar isso na cabeça deles. Cara, dê valor nesse pouco que vocês têm, porque o que a classe dominante quer é que vocês não estejam nem aí. Tanto que quando eu cheguei, não tem nada a ver com o assunto, mas vou falar rapidinho. Quando eu cheguei lá, falei, vamos participar dos jogos? Ah, não, professor, não vamos participar dos jogos, não. A gente vai lá e só toma pau. Eu falei, não. Ô, louco, como assim? Eu vi aqui que vocês sabem, tem qualidade. A gente pode não ser campeão em nada, mas a gente vai fazer um bom campeonato lá e tal, uma boa... Não, professor, mas a gente tem vergonha e tal. Eu falei, vamos fazer o seguinte, vocês fazem a parte de você, deixa que a parte de competição é comigo, só que vocês têm que escutar o que eu tô falando. Aí expliquei, falei toda essa parte, não, como assim? É isso que eles querem mesmo, que vocês não vão e não façam uma competição decente. Vamos lá e vamos mostrar que a gente tem tanta qualidade como qualquer um. Como o cara que mora no centro, como o cara que fala inglês, como o menino que estuda na escola particular. Então, e usar isso em prol de vocês. Né? Toda essa raiva, essa vontade de ser reconhecido. Vamos usar. Cara, fomos lá e arrebentamos. Muito bem. Que da hora. Entendeu? Então, eu falo para eles sempre. Quando eles falam, eu não vou conseguir chegar na faculdade. Eu falo, como não vai conseguir? Vocês também falaram que não ia ser campeão. Nós somos bicampeão lá. Em basquetebol. Nós somos campeões. Enfim, fizemos uma ótima... Eu dava aula de artes, né, de desenho, de 8 anos para frente. E aí eu lembro que lá na cidade de Guararema, eu sou muito grato pela prefeitura de Guararema por ter dado essa oportunidade para mim. Né? Logo que eu larguei a engenharia, foi o primeiro emprego que eu consegui. E aí eu dava aula de desenho, não na escola, na grade curricular normal, era um centro cultural, tá? Então, assim, era aquela coisa bem de fora do horário de aula, assim. Então, eu dava aula de desenho e escultura. E aí tinha a molecadinha, né? A molecadinha sempre foi muito gratificante. E a maioria dos meus alunos... E aí ele era misturado. Ali como era gratuito do governo, tinha gente que fazia escola particular, tinha o pai que dava o suporte todo necessário que toda criança mereceria ter, e tinha aqueles que estavam beirando a extrema pobreza mesmo. Assim, não tinha nem dente mais na boca, criança, cara. Assim, não tem o atendimento básico. Você vê que não morava no mato mesmo, assim, uma coisa bem rústica. Beirando, de fato, a periculosidade social, já dentro de um mundo total fragilidade social. E foi engraçado porque lá tinha aqueles anuários que saem da região de Jacareí, dos melhores desenhistas, todas as escolas públicas de toda a região de Mogi, Jacareí e Guararema incluso, né? Sabe? Sempre tem, né, para prestigiar. E aí um aluno meu, e não foi o cara que estava estudando no objetivo na escola particular, foi o de extrema pobreza, que o pai vinha buscar ele todo sujo de tinta, trabalhando na obra, na construção civil, e aí sempre, sempre bem acompanhado, se meu filho está bem, estudando bem, eu falei, não estava. Ele ganhou o melhor desenhista, acho que toda a categoria de 6ª até 8ª série. Assim. Ele era meu aluno de desenho. Aí eu falei, tá vendo? Enquanto outros podem estar focados em viajar para Disney e conhecer o Louvre e ter o iPhone, ele sabe que ele não vai ter iPhone, ele sabia.
Então ele sabia que ele não ia viajar para Disney, ele sabia a condição dele. O moleque tinha 9 anos de idade, ó, criancinha. Você sabe que ele sabia que não ia conseguir essas coisas a curto prazo. Mas desenhar ele ia conseguir a curto prazo. É uma coisa que estava ao alcance, né? Ele foi lá e focou e virou o melhor. Enquanto aquele que está correndo atrás dessas coisas porque estão mais ou menos ao alcance delas, não focaram em nada, focaram em ir para Disney e ter iPhone. O que significa isso, né, Bosco? Tá vindo, não significa absolutamente nada. Entre aspas. Assim, tirando o valor de ter as coisas. Enquanto o outro aprendeu, focou em saber coisas, né? O aluno mais pobre. E isso mostra muita coisa, né? Ilustra muita coisa do nosso assunto. Fala, moçada, professor Lúdico trazendo uma super promoção para vocês. É lá no site do Mercado RPG, onde você encontra várias coisas para pintura de miniatura, tinta, pincel, miniatura, cada miniatura jóia. Então, se você for até lá e utilizar o cupom do professor Lúdico, você vai ganhar 5% de desconto. Você tá doido, rapaz? 5% de desconto. E qual que é o cupom do professor Lúdico? Você já sabe, né? Professor Lúdico, MRPG. Coloca lá e você vai ganhar 5% de desconto. Então não esquece, hein, mamão? Fui! Seja doido!